Que a graça de Deus Pai, a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a presença do amado Espírito Santo esteja conosco, amém? Vamos falar hoje de Moisés, como ele nasceu, como ele se tornou o defensor de Israel, do povo, filhos de Israel dentro do Egito, como ele se tornou libertador de Israel. Então é uma história fantástica, a história de Moisés. Um dos maiores patriarcas depois de Abraão. Na verdade, homens que, como Moisés, depois na Bíblia não surgiram mais homens que tiveram face a face com Deus. Certamente ele não viu o rosto de Deus, mas ele foi o homem que ficou mais próximo de Deus. E nos conta a Bíblia que na época de Moisés, o povo de Israel, os filhos de Israel, eles haviam descido, né, de Canaã para o Egito por fome, e na época que José então ajudou todo o povo do Egito, como as cidades dos arredores também, ao revelar o sonho de Faraó e concentrar as riquezas que teve naqueles 7 anos de fartura, para depois então distribuir na época de crise. E ali os filhos de Israel vão morar no Egito, após José se revelar para eles como irmão deles, né, ele sendo governador do Egito até então. E morre José, morre o faraó, que conheceu toda essa história, e o povo de Israel, os filhos de Israel, se multiplica, a ponto da palavra dizer que a terra se enche deles. Né? Eles se tornaram muitos, se multiplicaram bastante. E Faraó, o novo Faraó, que não conhecia José, ele começa a se preocupar e começa a sugerir a tratar o povo de Israel com astúcia, para que eles, lutando contra qualquer inimigo do Egito, o povo de Israel numeroso não se reunisse a esse inimigo e não vencesse então o Egito na guerra, nessa batalha, e fugisse da cidade. E aí ele começa a punir os filhos de Israel com o trabalho, escravizar. Faz com que eles construam celeiros, casas, cidades, tijolos, né? Isso abaixo de pressão. E vendo que estava ainda se multiplicando, ele ordena que as parteiras hebreias, ao atender as mulheres hebreias, quando nascesse menino, elas matassem os meninos e deixassem as meninas viver. Mas as parteiras hebreias, elas não obedecem à ordem do faraó. E Faraó percebe então que os meninos continuam aparecendo lá, né? Continuam nascendo, e cobra das parteiras: por que vocês não estão obedecendo às minhas ordens? Aí elas disseram: não, é que as mulheres hebreias são mais fortes que as egípcias, são mais virtuosas, e quando a gente chega lá para ajudar elas no parto, né? O bebê já nasceu. Então não teria como elas, através dessa desculpa delas, né, desse argumento delas, não teria como elas matarem os meninos a partir do momento que eles já tinham nascido. E Faraó então dá uma outra ordem, que todos os filhos que nascerem homens sejam mortos no Nilo, sejam jogados no Nilo. E isso faz com que o casal que passa a ser então os pais de Moisés, quando eles têm Moisés, eles escondem Moisés por 3 meses. Passado esse tempo de 3 meses, não tendo mais como esconder, né, como escondê-lo, eles então fazem um cesto de vime
e passam um pinche, colam bem e largam ele dentro do cesto no Nilo. E a irmã de Moisés vai acompanhando esse cesto para ver até onde ele vai. E a filha de Faraó, ela estava se banhando no Nilo, mais adiante, né? No descer das correntes, assim, ela estava se banhando no Nilo com as suas servas. E a menina continuava acompanhando. E aí a filha do Faraó, ela pede para que ela vê a criança, vê o cesto e pede para que as servas dela tragam para ela, e ela descobre então que ali está o menino e ele é hebreu. E, e diz que ela vai criar, vai levar, vai adotar ele. Então a irmã de Moisés entra em cena e pergunta: não queres que eu vá buscar uma das tuas servas hebreias para que cuide dele? E ela autoriza isso. E a menina vai e pega e busca então a própria mãe de Moisés que o cria. Criando Moisés, quando ele já é grande, ela entrega para a filha de Faraó, que coloca então o nome dele de Moisés, que significa vindo das águas. Moisés já crescido, ele passa entre os hebreus, já homem, já adulto, 40 anos Moisés tem, passa entre os hebreus e vê um egípcio batendo forte no hebreu. E aí ele defende o hebreu, defende o homem, o integrante do povo dele, que ele é hebreu, e acaba matando o egípcio. E numa outra vez ele passa e vê dois hebreus brigando. E ele pergunta: o que aconteceu aqui? Daí um dos hebreus diz: mas quem te fez juiz entre nós? Acaso vai fazer com nós como tu fizeste com o egípcio, vai nos matar também? E ali Moisés percebe que certamente eles tinham encontrado o corpo do egípcio e foge para Midian. E lá em Midian, o sacerdote que mora naquele lugar chama-se Jetro, que se torna o sogro de Moisés. As filhas estão num poço quando Moisés chega lá em Midian, tentando pegar água, e os pastores afastam elas do poço para que eles peguem água primeiro para os animais. E Moisés intercede pelas moças, e elas vão mais cedo para casa, porque elas conseguem pegar água mais rápido através da ajuda de Moisés. E Jetro pergunta: por que chegaram tão cedo? O que houve? Aí elas disseram que da ajuda de Moisés. Aí eles: mas deixaram esse homem lá, tragam ele para que ele coma pão conosco. E aí Moisés vem e acaba ficando ali e conhece Zípora, uma das filhas de Jetro, casa com Zípora, né? E ali ele tem o primeiro filho com ela, que é Gerson, que Gerson significa peregrino na terra. E Moisés fica por ali, fica um bom tempo ali, né? E depois ele acaba tendo outro filho, que é Eliezer. Mas um dia está Moisés no campo e tem uma sarça queimando, a chamada sarça ardente. E essa sarça ela está queimando, mas ela está ardendo no fogo, mas ela não queima, ela não se deteriora com o fogo, ela não queima. E aquilo chama a atenção de Moisés. E quando Deus vê que Moisés se volta para a sarça, ele chama Moisés. Ali está o próprio Deus por trás daquela sarça. Então ele diz: Moisés, Moisés, daí Moisés: eis-me aqui. Aí ele diz: tira as tuas sandálias, porque esse local que tu estás é sagrado. E ali Moisés conversa com Deus, e Deus chama ele para que, na verdade, Deus faz três coisas: chama Moisés, fala da promessa que ele tinha feito para Abraão e para Israel, e fala da aliança, né, que ele tem com o povo de Israel. E fala também do clamor que ele está ouvindo lá do povo do Egito. E fala para Moisés que
ele vai mandar então Moisés para livrar o povo do Egito. E Moisés esconde o rosto, vê que é um anjo do Senhor, e ele teme muito aquele momento ali. E ele diz: Quem sou eu? Quem sou eu para tirar o povo do Egito das mãos de Faraó? Aí Deus diz: Eu estarei contigo, né? Estarei contigo. Certamente tu vai ter êxito nessa missão. Aí Moisés pergunta, e ao perguntarem os filhos de Israel, ao perguntarem quem te enviou, eles certamente vão querer saber o nome de Deus que me enviou. Daí Deus diz: Eu sou o que sou, eu sou. Diga que eu sou te enviou. Então Moisés começa a questionar Deus, mas eles não vão acreditar, eles não vão liberar, eles não vão facilitar, eles não vão concordar. E eu tenho a língua presa, eu sou gago, não consigo falar direito, né? Eles não vão nem me entender. Aí Deus diz para ele: O que tu tem na mão? Ah, é um bordão, joga no chão. Daí ele jogou no chão e o bordão se transforma numa serpente. Daí eles: Agora pegue. Aí Moisés, com medo, eles: Pegue pelo rabo da serpente. Daí Moisés, quando pega pelo rabo da serpente, se transforma novamente no bordão. E aí Deus diz então para ele: Bota a mão no peito. Daí ele bota a mão no peito e a mão dele fica tuberculosa, fica branca, né? De tuberculose. E aí Deus pede para ele tornar a botar a mão no peito e ela volta ao normal, pele normal. Então ali Deus dá algum poder para Moisés e ele dá ordem para que Moisés chame o irmão dele, Arão, para que Arão seja a boca dele. Tudo que Moisés falaria, Arão traduziria, vamos dizer assim, de uma forma mais clara, por Moisés ter a língua presa. Então, Deus queria que Moisés fosse. Deus tinha já levantado ele desde o ventre para que ele fosse ser o libertador de Israel. Embora com todas as fraquezas. Embora com todas as fraquezas que ele pudesse ter. E aí Moisés se torna um líder diante do povo de Israel. E chega um momento que Deus diz assim: Moisés, está na hora de tu retornar para o Egito. Porque todos aqueles que te ameaçavam de morte, todos aqueles que eram contra ti, eles já são mortos. E o povo de Israel, e o meu povo está sofrendo muito e está clamando por mim. Então é a hora de tu voltar. Daí ele se despede de Jetro, pega os filhos, pega Zípora, Jetro libera ele e ele vai para o Egito. Chega no Egito, se encontra Arão, né? Arão vai encontrar ele no monte. Ele explica para Arão tudo que Deus passou para ele, e daí eles vão falar com os anciãos dos filhos de Israel, para então se prepararem para falar com o faraó. Eles vão falar com o faraó pela primeira vez. Quando eles falam com o faraó ouvindo eles: Mas quem são vocês? Quem é esse Deus? Eu não conheço. Provavelmente vocês estão falando isso porque o povo está ocioso. E ali piorou a situação dos filhos de Israel, porque os chefes sobre os escravos, eles davam palha para eles fazer tijolos. E agora o faraó pede para que eles nem palha não deem mais. Os próprios filhos de Israel terão que fazer a palha, além de fazer o tijolo. E sem diminuir a produção de tijolo. E aí eles começam ali a bater nos escravos quando eles não conseguem fazer o número de tijolo. Eles apanham e sofrem muito. E aí eles vão, a palavra diz, aqueles que têm pequenez de espírito, aqueles mais fracos, né? Uma boa parte do povo começa a reclamar de Moisés e Arão. O que fizeste? Por que fizeste isso conosco? Por que incitaste Faraó a ira e agora nós temos que, além do tijolo, fazer a palha também? Quer dizer, piorou a situação de Israel.
olhando numa ótica, né, simplificada, piorou. E aí Moisés volta para falar com Deus e pergunta para Deus: Senhor, o Senhor fez com que piorasse ainda mais a situação dos filhos de Israel. Aí Deus dizendo para ele: fica tranquilo, porque agora tu vai ver o que eu vou fazer, né? E tu vai lá falar de novo com o faraó e eu vou endurecer o coração de faraó. Ele ainda não vai aceitar, mas continua lá, vai lá e fala com ele novamente e diz para e se ele não te ouvir, lança o bordão, e se ele não te ouvir ainda, faz com que toque nas águas, tira a água, pega a água do rio, joga na terra e essa água vai ser transformada em sangue. E Moisés vai, fala com o faraó de novo não atende, porque os magos, os mágicos da época lá de faraó fazem a mesma coisa que Moisés. Eles também transformam a vara lá em serpente e também transformam a água em sangue. Então, Moisés pela segunda vez falou com o faraó e não resolveu muito. Então Deus informa sobre as pragas, sobre as 10 pragas que começariam a vir sobre o faraó. E começa. As pragas, água em sangue, as rãs, piolhos, moscas, peste nos animais, úlceras, chuva de pedras, gafanhotos, trevas. E Deus anuncia então a 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos. E Moisés vai diante do faraó, fala sobre a morte dos primogênitos, só que o faraó não se dobra. Daí Deus começa então a preparar o povo para a Páscoa, para o êxodo, para a saída do Egito e para a instituição da Páscoa. Deus ensina o povo que eles separem um cordeiro ou um cabrito, né, para cada família, e se a família for pequena, convide o seu irmão, a casa do outro, né, para comerem junto. Que não como um cozido, que não como um cru, mas que como um assado. Agora tu imagina um povo dentro de outro povo, e aquele povo começa a preparar a carne, aquele cheiro, sabe, aquele cheiro bom, aquela fumaça da carne assada. Então se mostra como um povo abençoado, embora esteja em uma crise, vamos dizer assim. E começa a movimentação do povo de Israel, dos filhos de Israel. E Deus então ordena que seja lembrado esse dia, porque vai ser o dia que Deus livra eles. Então tudo isso antes de acontecer o livramento. Deus está comunicando eles de tudo que vai acontecer, que isso tem que servir como memorial, o primeiro mês, 10º dia do primeiro mês. Eles pegam esse cordeiro, matam, guardam, e no 14º dia se reúne toda a congregação, e aí eles assariam esse cordeiro, ficariam mais 7 dias comendo pão asmos, sem fermento, ervas amargas, cingido de roupas, né, vestidos com sandálias, prontos para sair. Não deixariam nada de restante dos animais, o que ficasse seria queimado para não ficar nada para o outro dia. Então Deus organiza, porque, e um detalhe, né, do cordeiro, dos cabritos que eles iriam assar, eles tinham que tirar o sangue deles numa esponja, numa tocha, da forma que eles poderiam, e cingir os umbrais das portas, porque meia-noite viria o anjo do Senhor, e aonde estaria o sangue, o anjo não entraria, para que morresse todo primogênito.
Isso o anjo viria à meia-noite. Agora vocês imaginam, de um lado, um povo de Deus, como se estivesse festejando, comendo carne, sem os egípcios sem entender o que estava acontecendo, só o cheiro no ar. E do outro, depois da meia-noite, quando o anjo passa, diz que foi um terror no Egito. Foi um caos, porque não havia casa que não tivesse morto. Desde o primogênito do faraó, que estava lá no trono, até os cativos que estavam na prisão, os oficiais de faraó, os primogênitos dos animais, e aquilo virou um clamor em toda a terra do Egito. E aí então o faraó vem para Moisés e diz: ó, leva o teu povo, leva os teus animais, leva os teus filhos, leva tudo e sai da minha presença. E vão adorar o teu Deus. E orem por mim também. O faraó ainda diz. E o povo egípcio pressiona os filhos de Israel para saírem logo do Egito. Porque senão eles tinham medo também eles de morrer. E como Deus tinha falado anteriormente, que ele abençoaria o povo de Israel com ouro e prata das egípcias, era só pedir, o povo teria que pedir e eles dariam. O povo lembra e começa a pedir e eles dão ouro, prata, e eles saem com muitas riquezas. E saem com pão que não tinha ainda sido levedados, pão sem fermento, nas próprias vestes deles e saem do Egito. E ali então ficou instituída a Páscoa. E Deus, a partir dali, começa também uma consagração dos primogênitos. Todo filho, primeiro filho, consagrado a Deus, filho macho. Os animais, sem defeito, todos consagrados a Deus. E ele começa, então, ali começa a consagração dos primogênitos a Deus. Né? E Deus guia o povo pelo caminho. Deus guia o povo pelo caminho através de uma nuvem de dia e uma nuvem de fogo à noite. Deus, ele não leva o povo, que seria um caminho mais perto, passando pelos filisteus, para que o povo vendo a guerra, porque era um povo que estava sempre em guerra, os filisteus, para o povo não vendo a guerra, não ficasse com medo, não quisesse voltar para o Egito. Então Deus leva eles mais para o lado ali do Mar Vermelho. E Moisés traz os ossos de José, que José tinha pedido, que José tinha dito quando estava vivo, que certamente Deus visitaria o Egito e que quando acontecesse isso, que levasse os ossos deles, os ossos dele, né, para serem enterrados com os pais deles, os pais dele, né, Jacó, Israel, Abraão, procurar enterrar junto. E a partir daí, nós temos a perseguição dos egípcios, que Faraó não se contenta, ele cai em si e diz: o que eu fiz? Deixei o povo de Israel sair, os filhos de Israel sair. Ele vai atrás, ele junta um exército e vai atrás. E o povo então está entre o Egito e o Mar Vermelho. E ali começa o desespero do povo de Israel. E ouvindo o barulho dos cavalos, dos carros dos egípcios, os gritos, e o mar do outro lado, como sem saída. E Deus pede para que Moisés pegue o bordão e toque nas águas, e as águas se abrem, como todos nós sabemos, e o povo de Israel passa com os pés em seco pelo mar. Eu tive vendo alguns vídeos de alguns pastores, uma revelação maior sobre essa palavra, que diz que o mar ele abriu de lá para cá. Ele abriu do lado de lá para cá. Ele não abriu daqui para lá, ele abriu de lá para cá. Então,
isso fez com que o povo ficasse mais temeroso ainda, porque embora o mar estivesse se abrindo, eles não enxergavam, até que terminou de se abrir aqui. Chegou aqui na ponta, onde eles estavam, e terminou de abrir o mar. Aí eles passam. Eles passam, e quando os egípcios entram, então o mar se fecha daqui para lá. Significa que os egípcios estavam saindo já quando Deus... Desculpe, os filhos de Israel estavam saindo já quando Deus fecha o mar e os egípcios morrem. Né? E antes de fechar o mar, alguns homens da tribo dali dos filhos de Israel fazem um altar no meio do mar seco para lembrar, né? Deixa ali como era costume deles fazer altar para marcar essa libertação. E a partir daí nós temos então, que eu vou falar no próximo vídeo, para não ficar tão longo, temos a caminhada, a jornada do povo de Israel no deserto, onde acontecem muitas coisas. Muitas coisas que são para o nosso aprendizado. O povo que se desespera, o povo que esquece de Deus, embora esteja vivendo, Deus esteja presente com eles como nunca foi, com nenhum outro povo, em nenhum outro momento. Eles adoram, eles fazem, constroem um bezerro de ouro para adoração. Esse povo mais rebelde, tudo fica no deserto, né? Porque Deus não se agrada da rebelião e da teimosia, da desobediência, e eles não entram na terra de Canaã. A falta da água, a falta de comida, a desobediência, a rebeldia, enfim. Então isso fica para outro vídeo para nós conversarmos. É uma história excelente que provavelmente nós vamos ter aí mais uma ou duas partes para concluir. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês puderem curtir, curtam, compartilhar, compartilhem, para que mais pessoas ouçam essas histórias dos grandes heróis bíblicos, onde estaremos falando também mais tarde aí de Jefté, Sansão. Depois, mais para frente, nós estaremos falando aí de Samuel, Saul, Davi, Daniel. Então são vários, o próprio Jó, depois os profetas. E eu estarei sempre buscando aqui para trazer para vocês de uma forma interessante, como uma história, para que a gente entenda que a Bíblia ela é rica, ela tem riquezas em detalhes. São histórias que nos ajudam a entender como Deus trata com o ser humano, como Deus trata, porque não é só com os judeus. Deus abriu toda a salvação, tudo o que Ele tem de bom para o mundo, não somente para os judeus. Então nós temos os judeus, temos os cristãos, temos aqueles que temem a Deus. Então tudo que Deus preparou para nós, e nós jamais vamos entender o futuro, jamais vamos entender o presente se nós não olharmos para o passado. As coisas que aconteceram antes, da onde surgiram. Amém? Então eu peço aí para que vocês estejam curtindo o vídeo, compartilhando, e peço para que Deus abençoe a família de cada um, abençoe o trabalho de cada um, abençoe a mesa de cada um, a saúde de cada um de vocês, que Deus abençoe grandemente. Amém, amados? Uma boa noite de descanso aí, um bom final de semana para todos vocês. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.